Olá, meninas! Nessa aula de hoje estudaremos o capítulo 3 do livro. E esse capítulo tem como título o seguinte: A verificação de realidade de 95%. E o que o autor ele quer dizer com esse título? Que as pessoas, 95% da população, vive uma realidade que não é aquela que ela gostaria de viver. Como eu já disse em uma aula anterior, o formato desse livro o autor traz o título e uma ou duas frases. Nesse capítulo de hoje teremos duas frases. E a primeira frase, ele fala exatamente assim: Uma das coisas mais tristes na vida é chegar ao fim e olhar para trás com remorso, sabendo que você poderia ter feito, ter sido muito mais. E não sei se vocês lembram, mas em uma aula anterior também eu contei uma frase que a doutora Ana Beatriz fala que é analisar, que ela gostaria de ter a chance de, quando ela morresse, antes de morrer, né, ter uns minutinhos ali para fazer uma reflexão do que foi a vida dela. E olhar para trás e ter essa certeza de que ela fez tudo que ela gostaria de ter feito, que ela foi tudo que ela poderia ter sido. E é isso que essa frase traz e é isso que esse capítulo também traz um pouco. E a segunda frase é a seguinte: a história da raça humana é a história de homens e mulheres que se subestimam e a gente se subestima. Inventamos desculpas para nós mesmos, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Continuando aqui, aí o autor traz o seguinte: a cada dia que você e eu acordamos, deparamos com o mesmo desafio universal: superar a mediocridade e viver o nosso potencial pleno. É o maior desafio da história humana, é levar-nos acima de nossas desculpas, fazer o que é certo, dar o nosso melhor e criar a vida nível 10 que de fato desejamos. E aí aqui vocês percebem que ele deixa muito claro que é o nosso melhor. Muitas das vezes as pessoas que vão ensinar ou até nós, quando vamos aprender, distorcemos as coisas ou não prestamos atenção no que realmente foi dito. Então, ele não está falando que todo mundo tem que fazer exatamente a mesma coisa, que todo mundo tem que acordar 4 horas da manhã, que todo mundo tem que tomar banho de água gelada, que todo... Não, é o nosso melhor. Devemos vencer as nossas desculpas. E é isso que eu quero enfatizar nesse primeiro momento com vocês. Dentre aquilo que você pode fazer, que você consegue fazer, você está fazendo? Sejamos sinceras, sejamos honestas. Porque se realmente você, na sua realidade, na sua vida corrida, na sua rotina, não consegue fazer nada, então não tem o que fazer. Você realmente não consegue e tá tudo bem. Mas o exercício que eu quero fazer aqui é o seguinte: você realmente não consegue ou isso é uma desculpa ou é uma dificuldade? Porque se for difícil, mas possível, então você consegue. Mas se realmente é impossível, aí é outra coisa. Porque entre você trabalhar, cuidar dos seus filhos, alimentar a sua casa, dar o básico, ou sair do seu emprego para fazer uma coisa que você não tem condição, aí realmente
nesse cenário é impossível. Então, é esse o exercício que eu quero trazer para vocês. Vocês realmente não conseguem ou só seria difícil e você não quer fazer esse sacrifício? E aí eu gosto de trazer uma reflexão que é a seguinte: se você virar e falar, não, realmente eu não consigo, entra no seu celular e olha as suas redes sociais, Instagram, TikTok. Hoje em dia, a própria rede social, ela traz essa aba lá em configurações que é para você ver qual a quantidade de tempo que você gasta nos seus aplicativos. Então, se você tiver de meia hora para frente de utilização de rede social, você vai me desculpar, mas você tem tempo sim. Você só está escolhendo utilizar o seu tempo para mexer na rede social. E é uma questão de escolha. Você está plantando isso, então você vai colher alguma coisa relacionada a isso. E está tudo bem. Não estou falando que isso é certo ou errado. O que eu quero trazer para vocês é a reflexão de dentro da sua realidade. Tem alguma coisa que você consegue melhorar? Dando continuidade aos ensinamentos do livro, ele traz um dado que é referente ao título desse capítulo, dos 95%. Como que ele chegou a esse número de 95%? Segundo a Administração de Segurança Social dos Estados Unidos, se você acompanhar 100 pessoas desde o começo de suas carreiras e durante os próximos 40 anos até atingirem a idade de aposentadoria, isso é o que descobrirá. Apenas uma será rica, 4 serão financeiramente seguras e 5 continuarão trabalhando, não porque querem, mas porque precisam. 36 estarão mortas e 54 estarão quebradas e dependendo de amigos, familiares, parentes e do governo para cuidar delas. Em termos monetários, apenas 5% de nós terão sucesso de criar uma vida de liberdade e 95% continuarão com dificuldades a vida inteira. Portanto, a questão crucial que devemos explorar e para a qual precisamos encontrar uma resposta é a seguinte: o que podemos fazer agora para assegurar que não acabaremos com dificuldade, como acontece com a maioria de 95%? E aí, o próprio autor traz 3 passos para te tirar da mediocridade, que é o primeiro passo, reconhecer, que é o que a gente já fez lá na nossa atividade da Roda da Vida. Reconhecer qual área que está precisando de ajuda. Segundo, identificar as causas. Por que que essa área está precisando de ajuda? E terceiro, estabelecer o seu limite. Qual que é o seu limite? E agora nós iremos aprofundar dentro desses 3 passos. E aí aqui dentro do primeiro passo, que é reconhecer, o autor ele faz uma reflexão, que ele diz o seguinte: existem 4 áreas na vida de todas as pessoas que são as áreas chamadas de cruciais. E se nós observarmos essas 4 áreas na vida das pessoas ao nosso redor, nós iremos perceber que as pessoas estão fracas nessas áreas. E quais são essas áreas? Física, mental, amorosa e financeira. Então agora a gente vai destrinchar essas 4 áreas. Na primeira área, que é a área física, realmente, se nós observarmos ao nosso redor, as pessoas estão se entupindo de alimentos industrializados, que na maioria das vezes nem são alimentos, né? E como eu gosto de falar, o nosso corpo, a gente distorce a criação divina. O nosso corpo, o alimento foi feito para nutrir o nosso corpo, para nos dar sustento e vitalidade. Mas
Hoje em dia, as pessoas estão se alimentando pelos motivos errados. As pessoas estão se alimentando para gerar dopamina, para dar prazer. Ninguém come um sorvete industrializado para nutrir o corpo. Ninguém come um pacote de biscoito recheado lotado de gordura vegetal para nutrir o corpo. Isso não nutre o corpo, muito pelo contrário, isso prejudica o nosso corpo. Mas então por que que as pessoas comem? Porque isso dá prazer. Então esse é o primeiro ponto. As pessoas distorceram o sentido da alimentação. E aqui também entra a questão da atividade física. Eu me deparei há algum tempo atrás ficando sem ar ao subir um lance de escada. Isso é um absurdo, gente. E depois que eu passei a pular aí 10 minutinhos de corda, por isso que eu gosto de usar esse exemplo, porque é o que eu fiz e que eu consigo fazer e o que eu percebi que deu um resultado na minha vida. Pular 10 minutinhos de corda todos os dias. Hoje eu já subo uma escada, eu não fico ofegante mais. E aqui a segunda área que ele cita, que é onde a maioria das pessoas estão fracas nessa área, é a saúde emocional e mental. E eu percebi que o que me prejudicou nessa área foi as redes sociais. Porque muitas das vezes a gente só fica lá rolando o feed e isso gera um mecanismo prejudicial para o nosso cérebro. A gente fica hiperestimulado a ponto de, ao fazer coisas simples, como ler um livro, coisas que não te geram tanta dopamina, coisas que não te geram tanto estímulo, você não gosta, você se sente mal, você precisa ser hiperestimulado o tempo inteiro. E isso é o que mais prejudica o nosso mental e o nosso emocional. E se aí muitas pessoas falam, ah, meu problema é falta de tempo para fazer as coisas. Mas ao resolver esse problema das redes sociais, vocês matam dois coelhos com uma cajadada só, né? Desaceleram esse cérebro, esse hiperestímulo que as redes sociais dão e ainda ganha tempo. Esse tempo que você passaria nas redes ou fazendo alguma outra atividade que prejudicaria o seu emocional e o seu mental, fazendo alguma atividade que vai te reconectar. E essa reconexão vai melhorar muito o seu emocional e o seu mental. E a terceira área que ele cita que muitas pessoas estão prejudicadas é a área amorosa. E eu acredito que isso ocorra por causa de uma distorção de valores. Vocês percebem como tudo que acontece de mal na nossa vida é porque foi distorcido? O sentido da alimentação só nos prejudica porque foi distorcido. A mesma coisa aqui na nossa vida amorosa, nos nossos relacionamentos, porque as coisas estão distorcidas. Muitas pessoas vão fazer um casamento ao invés deles se preocuparem com o real significado do casamento. A pessoa se preocupa mais em fazer uma festa. Não tem nada de errado, eu também fiz uma festa de casamento, mas desde que os valores aqui não estejam invertidos. Porque muitas das vezes o casamento acaba primeiro do que as prestações da festa. E aqui a última área que as pessoas estão prejudicadas é o financeiro. E percebam, não estou falando, gente, de exceções, de casos em que a pessoa passou por um problema de saúde ou alguma realidade realmente de estado de miséria. Não estou falando disso, eu estou falando das pessoas que recebem um salário que dá para subsistir, mas que por algum motivo elas gastam mais do que ganham. Isso aqui é o básico, né? Tem um livro muito bom do Jacob Petrie que ele fala o óbvio que ignoramos. E muita coisa na nossa vida dá errado por causa disso, porque a gente ignora o óbvio. E é o básico você, exceto as exceções,
Mas é o básico você gastar menos do que você ganha. E não é isso que as pessoas fazem. E aí, nesse primeiro passo, vocês se reconhecem como essas 4 áreas sendo as áreas mais prejudiciais da vida de vocês? Ou ao observar as pessoas ao redor, vocês percebem que essas 4 áreas realmente são as mais prejudicadas na vida dos seres humanos? Isso é o que o autor trouxe e, ao observar ao meu redor, eu também percebi exatamente isso. Agora, vamos partir para o segundo passo, que é identificar as causas. Por que que isso tudo acontece? Seja nessas 4 áreas ou seja em alguma outra área na vida de vocês que vocês percebem que está prejudicada. Passo 2. Identificar as causas da mediocridade. Depois de reconhecermos que 95% da nossa sociedade está se contentando com muito menos do que é capaz, lutando em quase todas as áreas e não experimentando os níveis de sucesso, felicidade e liberdade que realmente deseja, o próximo passo crucial é compreender por quê. Para impedir que isso aconteça com você, é preciso que saiba o que faz com que o humano médio acabe levando uma vida de mediocridade. E é isso que a gente vai fazer agora. Descobrir como identificar as causas. A primeira causa que ele traz, ele chama de síndrome do espelho retrovisor. E o que isso significa? O autor fala o seguinte: pesquisas mostram que em um dia a pessoa média tem entre 50 a 60 mil pensamentos. O problema é que 95% dos pensamentos são os mesmos que pensamos no dia anterior, e no dia antes desse, e no dia antes desse. Não é de surpreender que a maioria dos indivíduos passe a existência inteira, dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem nunca mudar sua qualidade de vida. Então, isso é o que ele chama de síndrome do espelho retrovisor, que a gente fica repetindo os mesmos ciclos a vida inteira, o mesmo pensamento a vida inteira. Beleza, Maíra. E como que eu faço para mudar isso? Como que eu faço para quebrar esse ciclo, essa síndrome do espelho retrovisor? Eu vou trazer alguns exemplos muito bons, mas antes eu vou ler o que o autor fala. Ele fala o seguinte: se você quer ir além do seu passado e transcender suas limitações, deve parar de viver a partir de seu espelho retrovisor e começar a imaginar uma vida de possibilidades ilimitadas. Aceite o paradigma: meu passado não é igual ao meu futuro. Fale consigo mesmo de uma maneira que inspire a confiança de que não apenas qualquer coisa seja possível, mas de que você é capaz e comprometido a fazer que assim seja. Nem é necessário acreditar nisso no começo. Na verdade, você provavelmente não acreditará. Você pode achar desconfortável e descobrir que resiste a isso. E tudo bem. Repita para si mesmo, mesmo assim, e a sua mente subconsciente começará a absorver as autoafirmações. E aqui entra o quê? Aquela questão que a gente falou na aula anterior, que é uma das atividades que ele colocou entre as que ele implementaria na vida dele, que é a visualização. Muitas pessoas não entendem o que seria a visualização. E a gente vai falar especificamente disso num capítulo mais para frente. Mas agora eu gostaria de trazer para vocês o que eu faço para quebrar os meus ciclos, para quebrar a minha síndrome do espelho retrovisor. É o seguinte, eu tenho
um defeito muito grande, que graças a Deus agora eu já estou conseguindo mudar, que é o de fazer julgamentos internos dentro da minha cabeça. Eu não julgo a pessoa, não falo, mas dentro da minha cabeça eu fico ou remoendo algum pensamento ruim, enfim. E como que eu faço para quebrar esse ciclo? Eu sou católica, então eu gosto de utilizar uma pulseirinha. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Que é essa pulseirinha, olha só. Eu coloco ela no meu pulso, ela é um terço. Ela é uma conta, né, na verdade, do terço. E aí, quando eu sinto que eu estou remoendo algum pensamento que não é o que eu quero, ou eu estou julgando, ou qualquer pecado, ou qualquer coisa que eu sei que não é aquilo que eu quero para minha vida, o que que eu faço? Eu peço para Deus retirar aquilo do meu coração. Eu peço para Ele me ajudar. E não é que vai acontecer uma mágica de uma hora para outra, não. É um exercício. Igual ele utiliza da visualização, igual tem algumas pessoas que fazem Ho'oponopono, eu faço isso. Eu rezo as Ave Marias, rezo um Pai Nosso e cancelo aquele pensamento da minha cabeça. Tem algumas técnicas também que as pessoas utilizam de falar cancelo, 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 e aí se forçar a parar de pensar aquilo, sabe? É uma tarefa muito árdua, porque dá muito trabalho ficar policiando seus pensamentos o tempo todo. Inclusive, tem um livro muito bom que chama O Poder do Agora, que ele aprofunda muito nisso. Se vocês quiserem, a gente pode trazer esse livro no próximo mês, no próximo clube, para ajudar vocês também nessa questão. Mas, por enquanto, é isso. E aqui o segundo motivo que o autor fala que é causa da mediocridade é a falta de propósito. E eu não estou falando de um propósito elaborado, de saber a sua missão de vida, nada disso. Aqui eu estou me referindo a o seu motivo para levantar da cama. Seja ele para preparar um café para o seu marido ou seja ele para gerir uma empresa multimilionária. E eu tenho uma técnica para trazer propósito para o meu dia, que é a seguinte: intitular cada tarefa que eu fizer como a mais importante do mundo naquele momento. Por exemplo, eu tenho que lavar a louça. Eu não vou fazer nenhuma outra coisa, porque naquele momento a coisa mais importante do mundo é lavar a louça. O que no fim realmente é, porque ali está o meu propósito naquele momento. E tem um filme muito bom que retrata isso, que é o filme A Felicidade Não Se Compra, que o homem ele percebe a importância que ele tem quando ele tem a oportunidade de ver como o mundo seria sem a ajuda dele. Então, assim, as pequenas coisas que a gente faz pode não parecer, mas elas têm um impacto grandioso na humanidade. Agora eu vou ler alguns trechos que o autor fala sobre isso. Mantenha em mente que você pode mudar seu propósito de vida a qualquer momento. À medida que for crescendo e evoluindo, o mesmo acontecerá com o seu propósito. O importante é que você escolha um propósito, qualquer um, e comece a viver de acordo com ele agora. Por exemplo, a partir de amanhã vocês vão colocar: eu vou fazer o almoço com o maior amor e carinho do mundo, independente do que aconteça. E vocês façam isso. Esse é o propósito de vocês. Todos os dias fazer o almoço com amor e carinho. E aí, à medida que a vida de vocês for evoluindo, vocês vão evoluindo esses propósitos também.
E ele finaliza essa questão dos propósitos falando o seguinte: lembre-se sempre de que quando você está comprometido com um propósito de vida que é maior do que os seus problemas, esses se tornam relativamente insignificantes e você os supera com facilidade. A terceira causa que ele traz como causador da mediocridade é a seguinte: isolando incidentes. Uma das causas de mediocridade mais prevalentes, mas não tão óbvias, é isolar incidentes. Fazemos isso quando presumimos erroneamente que cada uma de nossas escolhas e ações individuais está afetando apenas aquele momento ou aquela circunstância específica. Por exemplo, você pode achar que não é nada demais perder um dia na academia, adiar um projeto ou comer um fast food, porque você pode recuperar amanhã. Você comete o erro de pensar que perder aquele dia de atividade física só afeta aquele instante e que fará uma escolha melhor da próxima vez. Nada poderia estar mais longe da verdade. Precisamos nos dar conta de que o impacto e as circunstâncias reais de cada uma de nossas escolhas e ações, até mesmo de nossos pensamentos, são monumentais, porque cada pensamento, cada escolha, cada ação estão determinando em quem estamos nos tornando, o que por fim determinará a qualidade de nossas vidas. E aí aqui ele traz uma frase do livro Os Segredos da Mente Milionária, que é a seguinte: como você faz qualquer coisa é como você faz tudo. Sempre que você escolhe fazer a coisa fácil em vez de fazer a coisa certa, está moldando sua identidade, tornando-se aquele que faz o que é fácil e não o que é certo. Por outro lado, quando você escolhe fazer a coisa certa e cumpre seus compromissos, sobretudo quando não tem vontade de fazer isso, está desenvolvendo a extraordinária disciplina que a maioria das pessoas nunca desenvolve. E essa disciplina que é necessária para criar os resultados extraordinários. E é exatamente por isso que eu digo para vocês colocarem metas pequenas, metas realizáveis. Por quê? Porque a nossa mente ela cria mecanismos de recompensa, de aprovação ou de reprovação. Quando a gente coloca uma meta pequena, ela é mais fácil de se cumprir. Quando a gente cumpre, a nossa mente ela gera essa aprovação de que você cumpriu. Mas também a mesma coisa acontece quando você não cumpre. Ela te gera essa reprovação, esse fracasso. E isso condiciona uma coisa que leva a outra. Vocês viram que o autor ele deixa isso muito claro quando ele fala que as nossas atitudes, elas não são atitudes isoladas, que elas desencadeiam as próximas coisas do nosso subconsciente. Então é por isso, coloquem metas pequenas mesmo, porque aí vocês vão criar um sistema de recompensa maravilhoso. E aqui a quarta causa de mediocridade é a falta de responsabilização. E o que isso significa? Eu vou ler para vocês. Primeiro aqui, eu vou explicar o que significa essa palavra, responsabilização. Responsabilização é o ato de ser responsável por outra pessoa. Exemplo, uma criança, um bebê, ela não sabe que ela tem que ser limpa, né? Uma criança que faz ali um cocô, você precisa de limpá-la. Uma criança que não escova os dentes, ela precisa de um adulto vigiando. Eu vou ler o que o autor traz sobre isso, na página 70. Falta de responsabilização. A ligação entre sucesso e responsabilidade é irrefutável.
virtualmente todas as pessoas de muito sucesso, de donos de empresas a atletas profissionais, abraçam um alto grau de responsabilidade. Isso lhes dá a alavancagem de que precisam para agir e criar resultados, mesmo quando não têm vontade. Sem isso, teríamos muito mais atletas profissionais faltando a treinos e donos de companhias entretidos com jogos de celulares. E aqui, vamos parar para pensar no que todas essas pessoas têm em comum. Eles têm um treinador, eles têm um mentor, um professor, um personal. Então, esses são os agentes que cooperam com a responsabilização dessas pessoas. E esses profissionais fazem um papel parecido com aquele que os pais fazem com o bebê e com a criança. Mas temos que tomar cuidado porque, como já somos pessoas adultas e não somos mais crianças ou bebês, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas ações e pelas nossas atitudes, ainda que tenhamos um agente de responsabilização que conjuntamente conosco faz um papel aí crucial para o nosso sucesso. Por exemplo, quando você não sabe falar inglês e você decide que você quer aprender a falar inglês. Qual o primeiro passo? Reconhecer que você não sabe e que você precisa aprender. E com isso você contrata um professor para te ensinar a falar inglês. Esse professor, ele vai ter essa coparticipação, ele vai te ensinar. Mas se você falta às aulas, se você não faz as atividades que foi proposta pelo professor, não tem como você colocar a culpa nele falando que você não aprendeu inglês porque o professor não fez por você. Até porque não tem como ele aprender a falar inglês por você. Ele vai te ensinar e você, fazendo a sua parte, vai aprender. Vejamos o que o autor fala sobre isso na página 71. Agora que nós estamos crescidos e nos esforçando para atingir níveis dignos de sucesso e realização, devemos assumir a responsabilidade por iniciar nossos próprios sistemas de responsabilização. Seu sistema de responsabilização pode ser um profissional, um mentor, ou até mesmo um bom amigo ou um membro da sua família. O fato é que, estatisticamente, 95% das pessoas que leem qualquer tipo de livro não implementam o que aprendem. E isso acontece porque ninguém está atribuindo a elas a responsabilidade de fazer isso. Mas há uma maneira de mudar tal atitude, que é: tenha um parceiro de responsabilização. Houve algum dia em que você tinha a intenção de fazer exercícios ou ir à academia, mas não o fez porque não estava com vontade? Eu acredito que sim, todos nós temos isso. Com certeza já passamos por isso. Mas e no caso de saber que tem alguém lá contando com você, ou na academia ou na pista de corrida? Não é muito mais provável que você cumpra o combinado quando tem outra pessoa contando com o seu comprometimento? Recomendo fortemente que você se junte a um parceiro de responsabilização enquanto lê este livro. Pode ser um amigo, um colega de trabalho, um parente com quem você simplesmente compartilhe. E percebam como que o clube é exatamente esse ambiente, onde teremos umas às outras como parceiras de responsabilização. E a nossa próxima causa, que é a quinta causa, tem tudo a ver com isso também, que é o círculo de influências medíocres. Na página 73, vejamos o que o autor diz.
Se a maioria daquelas pessoas com quem você se associa está constantemente reclamando e se concentrando no lado negativo da vida, as probabilidades são de que você também estará. Se os seus amigos não estão se esforçando para melhorar suas vidas ou se estão com dificuldades financeiras, então eles não vão desafiá-lo ou inspirá-lo a fazer melhor. Infelizmente, haverá muitos tentando progredir na vida, mas sendo puxados para baixo por aqueles ao seu redor. Isso pode ser especialmente difícil quando essas pessoas são da sua família. Você deve ser forte e fazer o possível para passar menos tempo com os que não o encorajam ou não o desafiam a ser o melhor que você pode ser. Procure pessoas que acreditem em você, o admirem e possam ajudá-lo a chegar onde você quer na vida. Você deve procurar ativamente esses indivíduos para melhorar seu círculo de influências. Eles quase nunca aparecem por acaso. Eis algumas dicas para conseguir isso. Você pode ingressar em uma comunidade. Vejam como o autor do livro traz exatamente isso e como que ele mostra que é difícil você encontrar esses ambientes. E nós conseguimos através desse clube, através dessa comunidade. Então, meninas, aproveitem, porque isso aqui é ouro. E aproveitando esse momento, eu quero dar uma tarefa para vocês, que é a seguinte: separem 30 minutinhos do dia de vocês e façam uma limpa na rede social de vocês. Analisem criteriosamente quem vocês estão seguindo. Limpem, deixem de seguir pessoas que vocês percebem que não agregam em nada e mantenham apenas pessoas que de alguma forma servem para cooperar com a evolução de vocês. E isso é de suma importância. Vejam o que o autor diz na página 74. Costuma-se dizer com frequência que a miséria ama companhia, e o mesmo vale para a mediocridade. Não deixe que os medos, inseguranças e crenças limitantes dos outros limitem o que é possível para você. Um dos comprometimentos mais importantes que você deve assumir é melhorar proativa e continuamente seu círculo de influências. Sempre procure indivíduos que agregarão valor à sua existência e despertarão o que há de melhor em você. E é claro, seja essa pessoa para outras pessoas. Existe mais um motivo pelo qual é tão valioso se comprometer a convidar um amigo ou um colega ou parente para ser parceiro de responsabilização e fazer parte disso com você. Você estará agregando valor à vida dessa pessoa e ajudando-a a aumentar seu nível de desenvolvimento pessoal, o que, por sua vez, fará dela uma influência melhor para você também. Então, meninas, convidem as suas amigas para fazerem parte do clube, para fazerem parte dessa comunidade. É gratuito e vai fazer bem para elas e elas também vão ter algo a cooperar. E a sexta causa da mediocridade é a falta de desenvolvimento pessoal. Mas se vocês estão aqui, vocês já deram o primeiro passo para romper com essa causa, né? E o autor, ele fala uma coisa que ele atribui como sendo a maior causadora da falta de desenvolvimento pessoal, que é que as pessoas falam que não tem tempo. E realmente eu acredito nisso, não acho que sejam só desculpas esfarrapadas, não. Eu acredito, eu sei que a vida real é difícil, é corrida, mas nós
precisamos investir em nós, nem que seja pequenas quantidades de minutos. E vamos ver o que o autor fala sobre isso. Lembre-se sempre de que, quando fracassamos em criar tempo para o desenvolvimento pessoal, somos forçados a criar tempo para enfrentar a dor e a dificuldade. O milagre da manhã lhe dará esse tempo para um desenvolvimento pessoal extraordinário. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente não separa um tempo para o nosso desenvolvimento pessoal, futuramente a gente vai ser obrigado a demandar um tempo para arcar com as consequências disso. Por exemplo, se você não separa uma horinha para fazer atividade física, futuramente você vai ser obrigado a gastar muito tempo da sua vida para cuidar da saúde. Se você não separa um tempo para se desenvolver pessoalmente, você vai gastar um tempo muito maior depois. Se você não separa um tempinho do seu dia para se desenvolver, você vai pagar um preço muito mais caro depois. Se você não separa alguns minutos do seu dia para fazer uma oração, você está colocando a sua alma em xeque. E a sétima causa que ele traz é a falta de urgência. Vejamos o que ele tem a dizer. Indiscutivelmente, a causa mais significante da nossa mediocridade e de não atingirmos nosso potencial, o que impede que 95% da nossa sociedade crie e viva a vida que realmente deseja, é o fato de a maioria das pessoas não ter nenhum senso de urgência para melhorar a si mesma, para que possa melhorar a sua vida. É da natureza humana viver em um estado mental de algum dia e pensar que a vida se resolverá por conta própria. Esse estado mental de algum dia é perpétuo e leva a uma vida de procrastinação, potencial não atingido e remorso. Você acorda um dia e se pergunta o que aconteceu. Como foi que a sua vida acabou ficando assim? Como você acabou ficando assim? Uma das coisas mais tristes é viver com remorso, sabendo que você poderia ter feito, sabendo que você poderia ter sido muito mais. Lembre-se dessa verdade. O agora importa mais do que qualquer outro momento, pois é o que você está fazendo hoje que está determinando quem você está se tornando. E quem você está se tornando sempre determinará a qualidade e a direção da sua vida. Se você não assumir o compromisso hoje de começar a se tornar a pessoa que precisa ser para criar a vida extraordinária que deseja, o que faz pensar que amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, ou ano que vem, será diferente. Não será. E é por isso que você tem que estabelecer o seu limite. Vocês lembram que eu falei que a gente explicaria o que seria esse estabelecer o seu limite? Coloquem metas mínimas e reais e as cumpram dia após dia e vocês verão o resultado. Vocês não precisam acreditar em mim, vocês não precisam de acreditar no autor do livro. Simplesmente coloquem em prática durante um tempo razoável e tirem a prova por vocês mesmas. E agora que a gente já reconheceu o que precisa ser mudado, que a gente já viu quais são as causas que nos tornam medíocres, nós vamos entrar no campo do estabeleça seus limites. E aqui, nessa parte do estabeleça seus limites,
vai ter no PDF que está aqui no material de apoio uma parte exclusiva para isso, que é o seguinte: vocês vão fazer 2 listas. Uma lista do que vocês conseguem fazer agora, modificar agora, aplicar agora na vida de vocês, e a outra lista de reconhecimento. Você reconhece que na sua realidade atual, dentro dos seus limites atuais, você não consegue exercer tais coisas nesse momento, mas você vai anotar lá quais coisas são essas. E aí, essa segunda lista vocês vão guardar, porque futuramente a gente vai utilizá-la, a gente vai precisar dela. Feito isso, vamos ver o que o autor fala com relação a essa parte do estabelecimento de limites. Na página 77. Sua vida inteira muda no dia em que você decide que não aceitará mais a mediocridade para si mesmo. Quando você se dá conta de que hoje é o dia mais importante da sua vida. Quando você decide que agora importa mais do que qualquer outro momento, porque é a pessoa em que você está se tornando a cada dia, com base nas decisões e nas ações que vem tomando, que está determinando quem você será pelo restante dos seus dias. A possibilidade de ser medíocre existe para todos, porque ser medíocre significa simplesmente, consciente ou inconscientemente, ser o mesmo que você sempre foi. Mediocridade não tem nada a ver com a maneira como você se compara com os outros. É apenas o resultado de não assumir o compromisso de aprender, crescer e melhorar a si mesmo continuamente. Enquanto ser extraordinário, o que eleva o ser humano a outro nível, é além do ordinário, é o resultado de escolher aprender, crescer e ser um pouco melhor a cada dia do que você foi no passado. Vocês percebem que se trata de uma escolha simples, de uma escolha básica, e que talvez até por isso a gente não dê tanto valor, mas sim dá muito resultado, e que é uma escolha que você faz dentro da sua realidade, do pouco. E como que o que atrapalha as pessoas é a comparação. Então aqui não vai existir comparação. Aqui você vai ser melhor do que o seu eu anterior. E todas nós estamos aqui para apoiar umas às outras e não para servir como objeto de comparação, mas sim de inspiração. Para finalizar, vejam que reflexão fabulosa. Dias medíocres tornam-se semanas, semanas tornam-se meses, meses tornam-se anos. E se não começarmos a melhorar quem somos e o que fazemos agora, então o nosso destino criado por nós mesmos será uma vida de mediocridade e de potencial não atingido.